Essa crise é uma crise anunciada, decorrente de um desequilíbrio fiscal que veio crescendo ano a ano. O estado do Amazonas gastou mais do que arrecadou em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014, e uma hora a conta chega. O que muitos de vocês devem ter visto, que é um vídeo da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, em que ela fala sobre dinheiro público. Ela diz, em outras palavras, nós deveríamos acabar com essa expressão dinheiro público. Dinheiro público não existe, só existe dinheiro do contribuinte. E os governos têm que ter a responsabilidade que o contribuinte tem nas suas finanças domésticas de só gastar o que tem, porque uma hora a conta vem. Eu costumo trazer isso para as finanças domésticas e dizer que qualquer gasto acima do que você tem, por mais nobre que seja o motivo, ele vai trazer consequências lá na frente. Você quer que o seu filho estude na melhor escola e na mais cara, mas isso não cabe dentro das suas finanças. Aí você matricula ele, você paga o primeiro mês, paga o segundo, vai chegar uma hora que ele tem que ir para a escola pública e você já não tem o dinheiro nem para pagar o ônibus. É mais ou menos o que tem acontecido com as finanças públicas do nosso país. Você tinha causas até nobres, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, uma série de programas sociais absolutamente nobres na sua essência, mas que a história foi demonstrando que não cabiam dentro do que o Estado brasileiro arrecadava. E aqui no Amazonas, eu reputo uma situação ainda mais grave, porque um absurdo desequilíbrio fiscal sem a nobreza das ações. Em 2010, nós tínhamos um orçamento previsto de 8.297.166. Tivemos um orçamento executado de 9.691. Portanto, nós tivemos um orçamento executado 1.300.000.000 acima do inicialmente previsto na lei orçamentária. Isso tem uma explicação. Tem a explicação de que, em regra, a lei orçamentária subestima o orçamento, para que tenha suplementação, para que tenha excesso de arrecadação depois e use esses recursos com um pouco mais de liberdade. Um outro fenômeno que nós vamos perceber aqui é que, em regra, a peça orçamentária subestima os repasses voluntários da União, sobreestima os repasses voluntários da União e subestima a arrecadação de CMS. Isso é uma característica de todas as nossas peças orçamentárias ano a ano, justamente porque a arrecadação de CMS tem uma série de vinculações. Então, em 2010, a despeito de nós termos executado 1.393.000.000 de reais, o Estado do Amazonas empenhou 909.750 e pagou 9.345. Então nós fechamos o ano de 2010 com um déficit entre empenhado e pago na ordem de 415 milhões de reais. Apesar de que o ICMS previsto foi de 4.420 e o ICMS realizado 5.545, numa variação positiva de 1.126 milhões. O que isso significa? O Estado arrecada mais do que o previsto e ainda assim consegue gastar mais do que arrecada. Então, o Estado prevê arrecadar 4,5 bi, arrecada 5.600 e consegue gastar 1.500 milhões a mais do que inicialmente, do que tinha capacidade para pagar. Pode passar, nós vamos ver que isso é uma tendência que foi crescendo ano a ano. 2011, orçamento previsto 9.970, executado 10.600. Empenhado 10.616, pago 9.842. Você vê que o déficit aumentou de 400 milhões para 773 milhões do ano de 2011, de 2010, do ano de 2010 para o ano de 2011. A despeito de que
o ICMS, mais uma vez, teve uma variação positiva. O ano de 2011, a variação do ICMS foi pequena, apenas 11 milhões acima do inicialmente previsto no orçamento. Ano de 2012, para você ver como é um crescente o aumento do nosso déficit. Empenhado 12 bi 159, pago 11 bi 264. Ou seja, aquele déficit que era de 400, que passou para 700, em 2012 já era de 894 milhões, quase 900 milhões. A despeito do ICMS ter tido uma arrecadação 168 milhões acima da inicialmente prevista. Então você imagina, se a tradição das contas públicas aqui no estado do Amazonas é de, ainda que o ICMS tenha uma arrecadação acima do previsto, gastar mais do que arrecada, imaginem esse ano que o ICMS tem tido uma arrecadação abaixo do previsto. Pode passar. Ano de 2013, você teve 12 bilhões 159 empenhado, 11 bilhões 264 pago, numa variação de 894 milhões. Eu acho que esse número aqui, volta aí em 2012, que eu acho que é essa tela que está repetida. Essa tela está repetida, a informação está aqui. No ano de 2013, na verdade, foi o maior déficit da história. O maior déficit publicado da história. Porque o ano de 2014 teve o seu déficit camuflado por algumas pedaladas, eu vou falar sobre elas. Mas o déficit aqui de 2013 foi de 1 bilhão e 28 milhões de reais. Nós tivemos 14 bi 596 empenhado, 13 bi 541 pago. A despeito de que o ano de 2013 teve a maior variação positiva de arrecadação do ICMS. Entre o ICMS orçado e o ICMS executado, nós tivemos um saldo positivo de 425 milhões. E ainda assim, o Estado fechou o ano com um déficit de 1 bilhão e 28 milhões de reais. Eu usei os dados porque essa tela está repetida. E o ano de 2014, que foi o ano passado, 15 bilhões 565 arrecadado, 14 bilhões 669 pago. Um déficit de 895 bilhões. Esse déficit aqui não é verdadeiro, não é real. O Estado aprovou, no apagar das luzes da Assembleia Legislativa, foi inclusive uma das últimas votações que eu participei, uma autorização absurda para utilizar recursos dos fundos para pagamento de custeio. Então a Assembleia aprovou isso e os fundos, que são recursos vinculados, tiveram a sua utilização para cobrir custeio, e isso fez com que o Estado conseguisse diminuir o déficit, que na verdade fechou o ano. Se você pegar antes da virada do ano, se você pegar o último dia do ano, e eu peguei o último dia do ano, se você pegar o último dia do ano, o déficit deu aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais, entre o empenhado e o pago no ano de 2014. E ano passado também o ICMS teve 269 milhões de arrecadação acima do inicialmente previsto no orçamento. Essas são as telas que eu trouxe para apresentar, apenas para mostrar que o que nós vivemos hoje é fruto, é verdade, de uma crise que o país vive, mas é uma tragédia anunciada. Eu várias vezes fui para a tribuna da Assembleia e disse: olha, isso não vai dar certo. Uma hora essa conta vem. E não tem jeito. Se todo ano você vai gastando mais do que arrecada, vai chegar uma hora que a situação será insustentável. E a hora que a situação foi insustentável foi esse ano, agravado pela crise, diminuição da arrecadação de ICMS e tudo mais. O que acontece? O nosso Estado tem um problema grave de absoluta falta de planejamento e de falta de qualidade na gestão das finanças públicas. A hora que você tem isso, mas você tem um orçamento e uma arrecadação o tempo inteiro crescente, acaba que a má gestão é camuflada pela capacidade de investimento crescente a cada ano. A hora que a crise chega, a hora que a conta bate as portas, as vísceras aparecem. E aí aparece a falta de qualidade na gestão. Tem
tem duas coisas aqui comentadas antes de eu chegar que eu queria rapidamente pincelar. A primeira delas é essa questão dos fundos, do fundo da UEA, do fundo da micro e pequena empresa e do fundo do FTI, que é o maior deles, que é aquele fundo supostamente de recursos para desenvolvimento e infraestrutura no interior do estado. Primeira reflexão que eu quero fazer é, ainda que a UEA seja uma causa absolutamente nobre, não é nobre transformar ICMS em contribuição para os fundos. Por uma coisa simples, o ICMS é dividido com os municípios, que vivem na miséria absoluta. E a hora que você transforma ICMS em contribuição para fundo, o Estado fica com tudo. Não dá a parcela dos 25% de ICMS dos municípios. O Supremo Tribunal Federal já tem uma súmula vinculante sobre isso, impossibilitando que o Estado, que os Estados brasileiros, porque a União faz isso com os Estados e os Estados fazem com os municípios, que a União e os Estados não possam dar renúncia fiscal da parte da contribuição, da parte do imposto que não pertence a eles. Então o que a União faz? A União diminui o imposto de renda e aumenta a contribuição social sobre lucro líquido. A União, ela diminui o IPI e aumenta o PIS/COFINS, ou seja, ela diminui o que divide e aumenta o que ela fica todo para si. E o Estado faz a mesma coisa. O Estado dá benefício em ICMS, transforma ICMS em contribuição para os fundos. A situação é um pouco mais grave aqui no estado do Amazonas. E por que é um pouco mais grave? Salvo o fundo da UEA, que de 2010 para cá não tem registro de utilização de recursos do fundo da UEA para outras ações de governo, os outros fundos são absolutamente desvirtuados na execução. O Fundo de Desenvolvimento do Interior, o FTI, pagou todas as indenizações do Prosamin, que foi em Manaus. O fundo da micro e pequena empresa foi dividido metade para fundo de ação social, que é aquele fundo que faz caridade, né? Que faz ações vinculadas à Secretaria de Ação Social, aquelas coisas que geralmente fica vinculado à primeira-dama. Então você tem uma política de troca de ICMS por contribuição para o fundo, primeiro que pune os municípios. Nós estamos falando aí, ano passado deve ter dado aproximadamente 900 milhões de reais, todos os fundos somados. 25% de 900 milhões de reais, alguém faça a conta aí para mim rápido. Oi? 225 milhões que foram tirados dos municípios do estado do Amazonas. Quando você tira e coloca na UEA, tudo bem, pode até ser justificável. Mas quando você tira e coloca em ações que não têm relação com infraestrutura desses municípios, não é justo diante do absurdo desequilíbrio do nosso pacto federativo. Isso é uma coisa. A outra coisa, eu vou pedir permissão para pincelar aqui algo que você falou, que tem a ver com essa lógica de substituição tributária, antecipação, que o governo do estado do Amazonas fez a opção, e a Secretaria da Fazenda fez a opção, né, de cobrar a grande maioria das coisas já na entrada. Olha lá, cobrar na entrada, tudo bem. Agora, cobrar na entrada, definindo a margem de valor agregado, sob a lógica de quanto você precisa arrecadar, aí não é justo com nenhuma atividade produtiva. Porque você pode cobrar na entrada, agora a cobrança na entrada tem que ser decorrente de uma pesquisa de mercado com a média do preço no varejo, que é o que é no combustível com a pauta COTEP. No combustível você tem uma pesquisa no varejo de 15 em 15 dias, que estabelece a pauta COTEP e cobra antecipado. Nos outros itens, não. Os outros itens, eu lembro que eu era deputado e eu oficiei a Cefaz perguntando o seguinte: qual é o critério para definir a margem de valor agregado do trigo, do arroz, do feijão, do macarrão? Aí disseram, olha, uma parte usa comparado com São Paulo, e usa os índices de São Paulo, e outra parte é chute absoluto. Você tem problemas aí, republicanos e não republicanos. Você tem os problemas republicanos de definição de margem de valor agregado sob a lógica de onde precisa arrecadar mais, e você tem problemas não republicanos, porque muitas vezes o MVA é utilizado para influenciar nas regras de mercado.
O trigo passou de um dia para outro de 20% para 130% do IPVA, sem nenhuma explicação razoável, republicana. Existia uma não republicana, que eu não vou aqui avançar. Portanto, a reflexão que eu quero propor aqui, como leigo, vocês dominam isso muito mais do que eu, é o seguinte, é que o Estado não tem uma máquina de fazer dinheiro. E o dinheiro público não é dinheiro que volta a se desenvolver e a irresponsabilidade passa a tomar conta novamente da execução orçamentária do nosso Estado. É preciso planejamento, qualidade na gestão, para que a gente possa gastar nos limites do que arrecada. Isso é responsabilidade fiscal e isso é compromisso com o presente e com o futuro. Fornecedores são chamados não para receber, mas para fazer empréstimo do Bradesco com 2% e a garantia de que não sei quando o Estado vai pagar. Essa é a nossa realidade hoje. Eu penso que sem mudar a lógica das ações de governo, sem planejamento, sem a definição de um governo de metas, de um governo que sabe o que quer, sabe para onde vai, sabe quanto pode fazer de investimento em cada ação, nós vamos seguir acumulando esse tipo de problema. A tragédia que nós vivemos hoje era uma tragédia absolutamente anunciada. Absolutamente anunciada.